Olá, sejam muito bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira. As semanas passam a voar, Rafael. É verdade, passam a voar e esta semana que passou houve pouquinhas coisas a acontecer no ciclismo. Temos agora uma grande polémica, digamos assim, no meio dos ciclistas. Tu já vais perceber o que é aí desse lado e pouco mais. E as nossas habituais perguntas. Refere-se às alterações de leis, de regras por parte da UCI. Hoje vamos comentar um bocadinho isso e vamos responder às vossas perguntas que vocês têm estado aí em grande e continuamos a dizer, Rafael, se quiserem ver as nossas opiniões em relação a alguns temas, é deixar aqui neste mesmo vídeo as questões e na próxima semana elas serão facilmente respondidas, que é o que temos feito. Exatamente, obrigado a todos que têm deixado as perguntas, nós respondemos sempre, portanto, lá está, se queres ver a tua pergunta respondida aqui por nós dois, basta deixares aí em baixo. Vamos a um CLC. Vamos a um Celsius. Podes ter acesso em primeira mão ao CLC mais cedo que todos os outros, como tornando-te nosso patrono através da plataforma Patreon. Podes também colaborar com o Projeto Pedal, um bocadinho, um apoio pequenino todos os meses. A partir de €1 tens acesso a conteúdos exclusivos, tens acesso ao CLC, como eu já disse, em primeira mão e estás de certeza absoluta a contribuir para um formato diferente do CLC que nós queremos ter tão depressa quanto possível e que só depende de vocês, não é? Exatamente, todas as ajudas são bem-vindas aqui para o projeto, para nós podermos continuar a investir aqui no conteúdo para vos trazer e também na própria academia. Podes tornar patrono ou então mega patrono, a diferença dos dois é o conteúdo que vais encontrar. Os mega patronos têm conteúdos muito exclusivos, como por exemplo ajudas em planos de treinos, e muitos conteúdos exclusivos, e os patronos terão conteúdos exclusivos que aqui no YouTube não têm. Exatamente. Rafael, a UCI então mexeu nos regulamentos e ao que eu percebi, pelo menos tu que consultaste os regulamentos, eu só vi assim uns cabeçalhos, parece que a Dona Amélia, a senhora da limpeza, teve uma palavra a dizer nos novos regulamentos. Ou foi isso, ou alguém teve um AVC... Caiu com o nariz em cima do teclado e escreveu para lá umas parvoices. Parece que trouxeram o avô de alguém, assim, a avó, aquela avó que anda sempre de avental a preparar o estrugido. Parece que a levaram para o ciclismo e ela viu aquilo. Ai meu Deus, que eles vão se magoar assim. Coitados. Eles vão se magoar. Que perigo. Alguém tira os meninos dali, que eles vão se magoar. E, pois é, proibiram... o Super Tuck, não sei como é que se é o Super Tuck, se é Super Tuck porque é uma posição, não sei bem como é que se chama isto. Super Tuck é um conceito para uma técnica que os ciclistas usavam a descer, para quem não sabe, uma posição muito aerodinâmica, muito perigosa também, porque quem já experimentou é uma posição que se consiste em com as mãos a agarrar na bicicleta, onde quer que seja aqui na parte mais chegada ao peito do guiador ou então nos drops, sentado no quadro, peito em cima do avanço e larga, agarrar no terço e lá vai ela. Essa posição ficou muito conhecida por ter sido usada pelo Chris Froome numa etapa do Tour, em que ele acaba por de facto ir buscar a camisola amarela. Penso, se não foi buscar a camisola amarela foi tirar muito tempo, mas eu acho que ele nessa foi buscar mesmo a camisola amarela. Sabes que eu estive a pesquisar estas imagens que nós estávamos a ver neste momento e até encontrei mais imagens do Peter Sagan a fazer o Super Tuck do que propriamente do Froome. Sim, porque esta é uma técnica que assim, visto que é para descer, ou seja, atletas pesados vão ter mais vantagens a descer, lógico, não é? E nesta posição ainda mais aerodinâmica, os atletas pesados vão tirar ali um proveito daquilo, até porque quando nós vemos o Froome no Tour de França a fazer isto, nós vemos a fazer algo que ainda me mete mais confusão, que é, ele vai nesta posição e a pedalar. Que quem nunca experimentou, que experimente ali é proibido perto agora. de casa, experimentem perto de casa sem a polícia ver, mas experimentem perto de casa porque se der molho, ao menos vocês estão perto de casa, porque é uma posição extremamente desconfortável.
porque nós vamos ali encaixadinhos com os tintins ali a roçar no quadro. É muito, muito desconfortável. É uma posição onde não temos muito controle sobre a bicicleta, mas a verdade é que eu nunca vi quedas por causa desta... Eu queria colocar... vi quedas assim muito aparatosas por causa desta queda, não é? Por causa desta técnica. Eu do pouco que li sobre esta... Ou porquê que a UCI fez isto, ou porquê que a Dona Amélia fez isto, e os argumentos são questões de segurança. E, efetivamente, eu nunca vi uma queda por causa do SuperTuck. Nunca ouvi falar. Os ciclistas... Quando fazem esta técnica... Vão sozinhos. Vão sozinhos, ou sabem, eles sabem o que estão a fazer. Eles não são malucos, sabem? Por exemplo, no caso quando foi aquilo do Froome... Sim. Ok, foi ali ou é tudo ou nada, porque estamos a falar é um Tour de France, não é? Ali tem que ser o tudo ou nada. Exatamente. Ali é arriscar tudo, porque está ali uma camisola amarela do Tour em jogo. E isso é muito, muito prestígio. Ou seja, mas eles não fazem isto... A partir do momento que um ciclista sobe para cima de uma bicicleta, ele já está a pôr em perigo. Está a pôr a vida em risco. Achei ridículo da parte da UCI terem lançado estas medidas, porque eu acho que da parte deles, se era de segurança que eles queriam falar, deviam se preocupar noutras coisas. Porque, por exemplo, tivemos no Giro o caso de uma mulher ao volante que entrou pelo meio da prova adentro, e incluindo o Schachmann, exatamente, partiu a clavícula à pala disso, não é? Deviam-se preocupar, por exemplo, em ter mais polícia, mais policiamento nas provas. Se é de segurança que querem falar, então vamos falar de coisas que realmente façam a diferença. Ter segurança, ter polícia nas provas, é muito importante isso. Sabes que eu li alguns depoimentos de alguns ciclistas profissionais, nacionais e internacionais, mas sobretudo os internacionais, queixaram-se da regra ser ridícula e queixaram-se, por exemplo, da limpeza das estradas. Exatamente. Óleo na pista, nas estradas, muito constantemente. Por exemplo, há uma coisa que se calhar depois aí vão ver como pode ser polémica ou não, mas, por exemplo, tanto no Tour como na Volta à Espanha e no Giro, essas provas maiores, o que se costuma ver muito nas provas de montanha é o público afunilar a estrada. E isso é extremamente perigoso para os ciclistas, porque já aconteceu às vezes esticar a mão, empurrar caírem, já aconteceu caírem os ciclistas. Por exemplo, a queda do... esqueci-me. Eu acho que o Nibali já foi derrubado por um adepto. A queda do miúdo, esqueci-me o nome dele agora, o miúdo da Quick Step. O Remco, abaixo da ponte. A questão do Remco na ponte seria por exemplo, não haveria sinalização para avisar daquilo? É assim, eu do Remco, eu estava a pensar, por acaso, estive a pensar no caso do Remco, mas o caso do Remco já foi diferente, porque, é assim, eles fazem reconhecimentos. Aquilo já não era novo para ele. Os ciclistas não fazem reconhecimentos. A equipa sim, o ciclista não. É assim, depende. Eu já vi muitas vezes eles não, mas eu sei porque eu já tive formação com... Sim, mas alguns fazem reconhecimentos. Eu já tive formação, na federação que tu has vir a ter, com o Ricardo, que é diretor da Quick Step, que é um português, belga, e ele explicou, a equipa faz reconhecimentos, os ciclistas não. Pronto, mas eles têm conhecimento de como é que as coisas são. Ou seja, no caso do Remco, ele arriscou, pode ter arriscado ali um bocadinho demais, depois as condições à volta, o vento, isso tudo pode ter levado à queda. Eu já nem levo o caso do Remco tanto para isso. Claro que, ok, podia-se ter evitado, mas, pronto, eu já nem levo o caso do Remco para esses lados. Mas limpeza das estradas, controlo, entre aspas, do público, são pessoas, não são animais, não é? Mas... Ou seja, aumento do policiamento nas provas, principalmente nas zonas de maior espetáculo, como é a montanha, que é muito perigoso para os atletas. O caso das barreiras, que a UCI já veio reforçar, mas o caso das barreiras devia ser algo fulcral já desde sempre, porque, é assim, casos como o Jakobsen, ok, aconteceu mas se calhar já houve quedas anteriores em que se não aconteceu aquilo foi por muita sorte. Repara uma coisa, uma parte dos regulamentos que eu sei, se não foram alterados agora recentemente, é que, por exemplo, nos regulamentos é proibido arcos insufláveis por cima das estradas onde vão passar os ciclistas. E frequentemente, quer no Giro, quer no Tour, tu passas a vida a ver arcos insufláveis. É assim, por acaso nisso não estive muito atento. Mas eu sei, é uma regra. Costumam ver são aqueles que estão... São estruturas. Sim, físicas. Aqueles arcos insufláveis que tu vês nas provas por aí, que têm um motor encher. Isso é proibido. E eu farto-me de ver, quer no Tour, quer no Giro, por exemplo, nos prémios de montanha e tudo mais, e esses arcos lá. O regulamento diz que o arco é proibido,
ou é permitido se tiver uma estrutura sólida a dar-lhe suporte. Mas não é isso que se vê. A questão que se passa por aqui é que vêm culpar os ciclistas, vêm proibir uma posição que é ridículo. Posição essa que nós nunca vimos, nunca soubemos que tenha dado uma queda, porque é utilizada por eles, sim, para apanharem mais velocidade. A questão que se coloca vão fazer o que a seguir? Vão limitar a velocidade nas descidas? Sim, acho que foi uma posição um bocado ridícula da UCI. E eu acho que eles vão ter que rever isto, porque os ciclistas não vão... Eu vi que eles vão punir isto como uma primeira vez de aviso e uma segunda vez... Ou seja, o máximo dos máximos pode levar mesmo à exclusão do atleta. Mas no momento em que o ciclismo está a pedir mais espetáculo, porque está-se a tornar um desporto de enfadonhos, já o próprio Peter Sagan o disse, quer dizer, eles vêm a meter regras que tiram parte desse espetáculo. Eu acho que sim, a seguir proibirem as meias acima do meio da perna, esta foi mais uma grande regra por parte da UCI. 5 estrelas. Rafael, tu que estudaste um bocadinho mais a parte das alterações de regras, alguma coisa... Eu vi também que eles voltaram a falar nos travões de disco. Sim, eu por acaso estive a pesquisar e na UCI não vi nada acerca dos travões de disco. Porque é algo que eu acho que já está mais que discutido entre eles. Mas eu vi... Mais de 90% das eu li equipas alguns já... que isso tinha sido voltado a ser mandado. Eu não vi. Mais de 90% das equipas já têm bicicletas com travões de disco. Já depois cabe ao atleta decidir se quer ou não. Vi hoje que o Froome se recusa a usar travões de disco. Não sei porquê. Recusa-se a usar travões de disco. O Froome é o Froome. E, sim, o Froome é daquele tipo de atletas que ele pode exigir. Exatamente. Porque é o Froome, ponto. Ele recusa-se a usar travões de disco. Mas uma das medidas também foi a proibição de atirar os bidões para a estrada. Ok, até aí compreendo, porque isso pode levar a quedas já... Os bidões têm levado a muitas quedas. Muitas quedas mesmo. Lembro perfeitamente daquele da Ineos, o colega do Froome, que também ganhou, o Geraint Thomas. O Geraint Thomas caiu à pala de uma garrafa perdida na estrada, portanto, até aí, ok, compreendo. Se bem que já não se vê muito, porque o que se vê muito agora é os ciclistas a mandarem para as bermas das estradas para as pessoas apanharem as garrafas. Sim, porque existem as próprias zonas de alimentação específicas para eles poderem... Até porque tirar uma garrafa fora de uma zona dessas dá multa. Eu não me recordo ao certo quanto é, mas eu recordo-me na volta ao Algarve do ano passado que nós estivemos lá, havia lá um diretor de uma equipa a queixar-se que a comissária encontrou uma garrafa na berma da estrada fora da zona permitida, apanhou a garrafa e atribuiu uma multa no final à equipa. Portanto, não percebi bem ainda em que é que vai interferir isso, mas se há alterações, há alterações. Mas até aí, pronto, assim, acho que, pronto. Até aí, acho que sim, isso interfere na segurança dos atletas. Agora, acho que proibir uma posição como o Supertruck, acho que foi ridículo da parte do UCI. E eu acho que eles vão ter que rever isto, porque os ciclistas acho que não estão nem aí. Não há muitos mais temas para falar, o ciclismo está meio morto, não é? Sim, agora estão a haver algumas voltas, mas nem na televisão dão, por isso. Exatamente, portanto, vamos então passar para as habituais questões que vocês desse lado colocam, e vamos começar aqui pelo Pedro Pinto. Olá, Pedro. Pedro é bom rapaz, chama-se Pedro. É capaz. Tem que ser. Boa tarde. Uma questão relativamente a rolos. Vale a pena ir logo para um de 500 euros sem roda ou um de 200 será mais do que suficiente numa primeira fase? Quanto a 200 euros, sugerem algum? A grande questão é onde colocam o mesmo sem ter problemas caseiros, na garagem. Ora bem, vamos começar aqui pela última. Cá em casa... É assim, cá em casa... Isto parece uma loja de bicicletas. Sim, mas ele está aqui a perguntar os rolos. Os rolos, sim. Os rolos. É assim, nós temos os rolos livres, que esses estão fora de questão, porque agora, neste momento, não temos bicicletas de estrada e esses... É assim, rolos mas, por livres... exemplo, imagina que um rolo livre aqui para o Pedro, com uns pneus slick... Sim, mas era isso que eu ia dizer, é assim, qualquer rolo em que tu tenhas que acoplar a bicicleta, seja o livre, que não tens que acoplar a bicicleta, mas é a bicicleta que funciona, ou um que tenhas que acoplar a bicicleta com a roda, tem sempre que ser com pneu slick, porque senão é uma barulheira... que tu, se não é com os vizinhos, vai ser com a tua mulher, vai ser com o cão, vai ser com o periquito. Os tais problemas caseiros. Eu acho que mesmo uma pessoa com um pneu de BTT não consegue estar mais do que 10, 15 minutos. Não, aquilo treme muito e o barulho é algo que incomoda muito. Quem já esteve numa prova de cross, que é ao ar livre,
sabe do que estamos a falar, que quando os atletas começam a aquecer aquilo... É terrível. Mas eu acho que a questão que ele coloca aqui, se vale a pena ir logo para um de 500 euros, sem roda, ou um de 200. E eu acho que estar assim, aí para um de 200 é gastar dinheiro. Também depende daquilo que tu queres fazer. Exatamente. Não é? Eu acho que o barato ou caro depende da utilização que se vai dar. É assim, depois tens que ter em atenção que às vezes o barato sai caro. Não é? Agora, por exemplo, se eu presumo que tu estejas a perguntar rolos, sejas uma pessoa que gosta de fazer rolos ou que está à procura de iniciar. Portanto, tens plataformas como o Zwift, que são incríveis para treinar rolo, e o Zwift pede rolos um bocadinho melhores, estes rolos que tu te referes de tirar a roda. Acho que dá para meter os rolos, acho que há rolos de acoplar a bicicleta que dá no Zwift. Também há. Sim, a Bicul sei que tem, a própria Tax também tem. A questão aqui é que eu acho que vale a pena gastar mais um bocadinho e comprar alguma coisa boa. Eu acho que um rolo é um investimento que compensa muito ser feito. E enquanto que, por exemplo, o rolo livre, digamos assim, é uma coisa que tu dobras, levas para onde quiseres. Por exemplo, um táxi já é uma coisa extremamente difícil de transportar. Sim, é para estar em casa quietinho. É para estar em casa quieto, ligado à tomada. E o rolo livre também, eu acho que o rolo livre é muito bom. E o rolo livre eu refiro-me, por exemplo, aos Tax Antares ou então aos Elite Arion. Eu recomendo mais os Elite Arion. E eu acho que sim, que vale a pena. Os rolos livres acabam por ser trabalhar mais o corpo, porque tens de estar ali em equilíbrio e trabalhas os músculos desde as orelhas à unha dos pés. Enquanto que os rolos só de força, aqueles de acoplar a bicicleta que tu falas, é mais só para a parte inferior. Depois também depende, se fores fazer Zwift, vais utilizar mais o tronco ou não. Mas se fores para a questão dos 200 euros, sem dúvida que um rolo livre é a melhor solução. Exatamente. Também tens que pensar, no rolo livre tu vais fazer um trabalho muito mais completo. Ou seja, é como ele está a dizer, é o que se assemelha mais àquilo que se passa na estrada. Tu vais estar ali, a bicicleta tens que controlar a bicicleta, tens que te equilibrar. O rolo onde tens que acoplar a bicicleta é para trabalhos mais específicos e lá está, vais trabalhar só da cintura para baixo do tronco. E nessa, recomendavas um mais caro, comprar uma coisa? Sim. Eu acho que para fazer trabalho de rolo, recomendo um rolo, lá está, como aos Tax, como aos... Sim. Com esses rolos que andam aí. Exatamente. Ora bem, o Marco Inês, boas Pedro e Rafael. Antes de mais, parabéns pelo canal. Já agora, o Marco também deve ser bom rapaz, porque é o nome do teu tio. É meu irmão, por isso tem que ser bom rapaz. Estou a pensar em trocar de selim na bike de estrada. Mérida Sculptura 400 disco, uso o de fábrica. Na bike de BTT, tenho um SMP Well. Será uma boa opção também para estrada? O que aconselham? Ora bem, e eu aqui vou voltar ao mesmo. Eu acho que o SMP Well não é de toda a melhor opção para estrada. Embora tenha clientes meus que, pelo valor económico, pelo custo económico do selim, optam por ele para usar na estrada, com utilização muito satisfatória, mas eu acho que para estrada os da linha Pro, como por exemplo o Dracune, o Stratus, ou até mesmo o Light 209, só que são selins já de 200 euros, ok? Nesta gama, para a estrada, eu recomendava selins da gama Short Fit, como por exemplo um Specialized Power Arc, um Bontrager Aelos, um Prólogo Dimension, a própria San Marco já tem um bom selim também, a Cell Italia também, eu não me recordo agora dos nomes, também já tem. Todas as marcas de topo neste momento têm selins Short Fit que eu considero que seriam melhores do que um SMP Well para a estrada. Olha o Nuno RPM. Já agora deixa-me só fazer aqui, o Nuno tem sido um espectador atento e muito interessado. E já agora eu vou fazer aqui, passa publicidade gratuita. O Nuno RPM aqui, por trás do Nuno RPM está o Nuno Oliveira. E o Nuno Oliveira é também um profissional de desporto. E eu deixo aqui a qualquer pessoa que nos esteja a ver, da zona de Braga, que procure um personal trainer qualificado, competente e uma excelente pessoa daquilo que eu conheço, contactem o Nuno. A página dele, assim de cor, acho que é energizeme.pt. E uma vez que o Nuno tem sido alguém sempre interessado, eu acho mais do que justo
Sim, tem estado sempre presente aqui, temos sempre eu vou deixar uma aqui, pergunta, uma dúvida. Exatamente, dele. eu vou deixar aqui na descrição, se és da zona de Braga ou arredores e procuras um personal trainer, ainda por cima uma pessoa que partilha da nossa paixão das bicicletas, eu deixo aqui na descrição deste vídeo o link do Nuno e do estúdio dele e contactem. Pronto. E agora, Rafael, fala aqui da questão do Nuno. O Nuno pergunta, qual a vossa opinião sobre as provas que vão decorrer este ano? Assim, eu já estive a ver o calendário da UCI de cross, não vi o de estrada, não há pachorra para também estar a ver tanta coisa. Vi o de cross, porque tive curiosidade. E assim, há provas marcadas. Campeonato do Mundo em França, fiquei muito entusiasmado. Mas vais ficar pelo entusiasmo, pois, não podes ir à França, possivelmente. Eu já tinha visto e fazia parte da minha ideia metermos num carro ou no avião e íamos lá, passávamos um fim de semana e vinhamos embora. Mas infelizmente vamos ficar pelas ideias e vamos ver pela Red Bull como é costume. Sim, porque assim, não estou a ver isto a minha opinião é que isto vai diminuir, ou seja, até ao verão eu acho que se calhar vamos ter um verão como foi o ano passado. Sim. Parecido. Acho que pior não fica. Acho que sinceramente pior do que já estamos não fica. Acho que agora vai ser sempre a descer, mas eu acho que não vai ser, não vamos chegar a tempo, digamos assim, de haver público nestas provas. Sim, público este ano, esqueçam, não vai haver. Talvez em 2022. Sim. Acredito. E acho que 2022 vai ser um ano para o cross muito bom. Até agora, as provas de estrada que estavam marcadas para Portugal foi tudo cancelado. Exatamente. Estamos neste momento com uma pré-data para o Campeonato Nacional de Ciclocross só nas categorias UCI, que neste caso é os elites. E mesmo os elites, eles... Para quem não sabe, o Campeonato Nacional de Ciclocross está marcado para 21 de Fevereiro. É na Anadia, já estava-me a esquecer de onde é que era. E eu questiono. É assim, as medidas... Eu acredito que estas medidas restritivas vão continuar, certo? Até pelo menos final de Fevereiro. Não, os rumores dizem que é mesmo até o final de Março. Pronto, que seja. Mas... Ou seja, como é que as pessoas vão à corrida? Se é um domingo. E em Portugal os atletas profissionais são meia dúzia. Sim, pelo que eu já vi, e pelo que eu já vi, os atletas profissionais que temos não vão à corrida. Deixem-me só, vou fazer aqui um parênteses por causa dos profissionais. Aqui atrasado eu vi uma polémica engraçada, uma telenovela mexicana nas redes sociais sobre a questão do ser profissional ou não ser profissional. E eu vou informar isto porque depois eu tive pessoas que me ligaram, que me mandaram mensagem com prints da dita telenovela, foi assim que eu tive conhecimento. O que é que define um atleta profissional? Eu e o Rafael somos filiados na Federação Portuguesa de Ciclismo com licença de atleta, ela é chamada licença de competição, que o Rafael tem desde os 11 anos de idade. O Rafael é atleta federado com licença de competição desde os 11 anos de idade, desde que andava nas escolinhas. Mas não é o estar federado na Federação Portuguesa de Ciclismo que define o que é um atleta profissional ou não. Um atleta profissional é um atleta com contrato de trabalho que está... esse contrato de trabalho tem que estar na Federação Portuguesa de Ciclismo e tem que estar nas finanças também. A pessoa nas finanças tem que dizer o que é que ele faz. Ele é atleta de ciclismo. E isso é um atleta profissional. E em Portugal são uma escassa meia dúzia. Eu quase conseguiria pensar aqui, pelo menos aqueles, tirando os de estrada, porque eu refiro-me aqui a BTT, tirando os de estrada nós temos, deixa-me falar aqui, temos o Tiago Ferreira, temos o Zé Dias, o Roberto, possivelmente temos o Zé Dias, temos o David, temos o Mário, o Ricardo Marinheiro, temos a Raquel. A Raquel não será profissional, mas é atleta olímpica, tem o estatuto, ponto. E será mais falta alguém... Se falta alguém que eu desconheço, mas teremos a falar destes atletas. Mas sim, é... E portanto, para dizer... punhado deles, é um punhado deles. E portanto, isto voltando outra vez. As provas que vão haver em Portugal, tirando as de estrada, as de BTT estão em causa, porque não há atletas sim, eu estava a falar do ciclocross porque... Das deslocações. Eu pergunto-me, nós não temos atletas profissionais, como é que as pessoas se vão deslocar à prova, mesmo sendo só elites? Nós não temos elites profissionais. Os que eu já vi, já disseram que não vão fazer o ciclocross, alguns. O Roberto já disse que não vai fazer o ciclocross. O David também não é modalidade, não é vertente que ele faça. Isto porque de acordo com a lei vigente, qualquer pessoa pode ser bloqueada. Exatamente. Eu vou fazer ali uma prova de ciclocross. Mostre-me provas que é profissional. Não tenho. Volto para trás.
Pois, malta, porque não é mostrar Se eu mostrar a minha licença ao polícia e ele... Ok, vá para casa. Isto não é nada. Se eu mostrar a licença ao polícia, ele ri-se e eu vou-me para casa, porque a licença não diz nada. Não é? Mas pronto. Temos o Bruno Duque. Vou ler mais um grande vídeo, pessoal. Bruno, muito obrigado. Foi grande, foi 35 minutos. Só queria uma opinião. A minha fininha tem as medidas. Para mim, uso ainda um avanço de 110. É normal ao pedalar em pé numa subida íngreme em que me chego mais à frente, volto e meio a bater com os joelhos no guiador. Bruno, eu vou-te falar sobre as questões que me têm passado no gabinete. Há algumas pessoas que me passam no gabinete e dizem: Pedro, a bicicleta é pequena para mim, ou este avanço é pequeno para mim, porque eu quando estou a pedalar em pé, bato com os joelhos no guiador. E eu no gabinete, já no rolo, peço-lhe: ora, exemplifica-me aí como é que tu bates com o joelho no guiador. E o que acontece é que as pessoas não sabem pedalar. Não sabem pedalar, as pessoas fazem de propósito para bater com o joelho no guiador. E isto é muito simples. Repara, quando estás com o pé à frente, se tu fizeres isto ao pé, tu vais bater com o joelho no guiador. Mas quando eu vejo um pé assim praticamente na vertical, sei que tu não estás a fazer força. Estás a subir em cadência e aquilo é quase como, não sei, como ir a correr de gatas. Porque se tu estiveres a fazer força, o pé vai baixar, o calcanhar vai baixar e tu não bates com o joelho no guiador. A não ser que efetivamente a bicicleta seja extremamente pequena. Mas com um avanço de 110, eu não sei o tamanho da bicicleta, que não me falas aqui dela, mas muito dificilmente passa-se algum problema com a bicicleta. Pela experiência que eu tenho, é efetivamente uma má técnica de pedalada e isso leva a que tu batas com o joelho no guiador. O Edu Dias pergunta: Boas, Pedro e Rafael, parabéns pelo projeto. Sou o vosso patrono para vos dar um pequeno impulso. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Eduardo, muito obrigado. Suponho que seja Eduardo. Sim, Eduardo, parece. muito obrigado. Qual a vossa opinião da Lefty e da Cannondale? Pois, por norma, quando as pessoas falam em suspensões, só referem a Fox e a RockShox. Olha, está aqui uma boa pergunta. Está sim, senhora. Está aqui um toque na ferida. É que nós temos a Fox, temos a RockShox, temos a Manitou, temos... Sim, mas só se fala a semana passada tocamos... Isto no cross, digamos, já no cross, porque depois no downhill depois fala-se... A semana passada tocamos na... Como é que era? A CR Santur. E efetivamente nós nunca falámos na Lefty. E eu vou deixar dizer tu primeiro, o que é que tu achas da Lefty? Assim, eu só experimentei a Lefty, aquela mais antiguinha, que era mesmo... que a forqueta era mesmo assim direitinha. Esta nova ainda não experimentei. Tu experimentaste as mais... Ou seja, a 8 tu ainda não experimentaste? Não, a 8 ainda não experimentei. Experimentei a outra que era mesmo assim, toda seguidinha. Sim, agora a 8 já sai assim para o lado e é já mais bonita. Ora bem, Eduardo, a minha opinião é que a Lefty é a melhor suspensão dianteira do mundo. E não tenho mais a dizer. Assim, do mundo, lá está, nunca experimentaste a outros, para saber. Não, a outros eu não experimentei, mas experimentei as anteriores. E quando eu digo... Eu acho que dizer isso... Eu vou argumentar, então. Eu vou argumentar. Primeiro porque a Lefty tem as bainhas invertidas. Aquilo que a RockShox tentou fazer com a RS1 e foi um flop descomunal. Uma coisa terrível. Porque a suspensão mal saiu, percebeu-se que aquilo era uma porcaria. Está mais do que testado que as bainhas invertidas funcionam muito melhor. Isso vem do motociclismo e é aquilo. Depois também, no que diz respeito à torção lateral, a torção é quando tu viras uma forqueta, aquilo que ela torce ou não, a Lefty tem uma torção incrível. Ou seja, como é que uma suspensão só com um braço consegue ser melhor, ter menos torção do que suspensões com pontos em magnésio, pontos em carbono, XPTO, e aquilo é absolutamente fantástico. Então, temos uma suspensão daquelas que eu experimentei, e eu ainda não experimentei a 8. Temos uma suspensão que tem uma suavidade fantástica e tem uma rigidez à torção incrível. E isto comparativamente com Fox e com RockShox, à altura em que eu tive a oportunidade de experimentar. Portanto, eu quando digo que é a melhor do mundo, baseio-me na minha experiência naquela altura. Gostava de experimentar a outros, gostava imenso. Até porque quando eu experimentei isto, as Cannondale tinham
a pior geometria do mundo. Eu te refiro-me às bicicletas, aos quadros. Sim. Tinha uma geometria de caca. Entretanto, a Cannondale remodelou, já tem uma bicicleta com uma geometria, aquilo que eu vejo, pelo menos em termos de números, muito, o que é o que se usa atualmente, não é? É a grande tendência de geometrias. Acredito que terá bicicletas fantásticas, mas depois voltamos sempre ao mesmo. Em Portugal, que é... não há possibilidade de nós testarmos. Eu ainda ontem contactei uma marca, uma vez mais, contactei uma marca internacional. Qual foi a resposta, Rafael? Que não podem. Mas eu acho que isso também se deve muito à situação que estamos a viver, porque as marcas não têm para... Pronto, mas se nós não podemos testar, não podemos dar a nossa opinião. Sim, exatamente. Porque opiniões sobre material onde as pessoas não testam, tu vais para o YouTube fora e está cheio de pessoal a ler revistas e a dar opiniões sobre aquilo que leem. Isso é uma opinião baseada numa opinião. Certo? Exatamente. Portanto, para terminar, assim, ele acha que a Lefty é a melhor do mundo. Eu não ponho assim tão alto. Eu acho que a Lefty é muito boa. Das que eu experimentei, lá está a antiga, incrível. Eu olhava para aquilo e me estava, ok, que esquisito, mas se calhar aquilo, sei lá, se apanha um bocadinho de pedras, vai ser estranho de andar. Não, incrível. Esta nova, ainda não experimentei, presumo que seja também muito melhor, porque se eles fazem é para melhor, não é? Exatamente. Mas eu acho que, lá está, não ponho nesse patamar de melhor suspensão dianteira do mundo, porque, por exemplo, depois temos a RockShox Seed, que para mim é... Eu também ainda não experimentei a nova Seed, por exemplo. Também não tive a oportunidade ainda de experimentar a nova Seed. Ou seja, vamos fazer assim, esta melhor do mundo é um teste de há 3 anos atrás, antes de eu começar o canal. Exatamente, mas eu, por exemplo, eu tenho uma Seed, não é nova, como é lógico, e adoro o funcionamento da suspensão. Acredito que a nova seja algo soberbo. Se a que eu tenho, que é o modelo anterior, é boa, então acredito que a nova seja algo extraordinário. Portanto, é que eu, se calhar, não me ponho... Mas lá está, não experimentei a 8 para saber em que patamar é que a Cannondale colocou o mundo das suspensões. Ângela Correia, desde já muito obrigado. As senhoras aí em grande são bem-vindas, muito bem-vindas. Desde já muito obrigado por todos os ensinamentos de forma clara e explícita. Uma questão: acham necessário um atleta júnior de primeiro ano comprar um potenciómetro para treinar ou serve perfeitamente treinar por frequência cardíaca? Quais as diferenças e se o treino por potência vale mesmo a pena? Obrigado e abraço. Começar pela última. Esta dava aqui muita conversa. Rafael, tu que começaste a treinar agora, ainda não tens muito calo nisto, mas queres dar uma opinião? Assim, eu começo aqui por baixo, que são as diferenças. Assim, eu acho que o treino por frequência cardíaca vai tirar sempre muita mais vantagem, porque tu pela frequência cardíaca sabes em que estado é que está o atleta, não é? Exatamente. Porque por exemplo, eu posso passar um treino de potência, certo? E tu vais cumprir aquela potência, mas eu depois vou ver a frequência cardíaca que tu fizeste e eu penso, isto não está bem. Enquanto que se eu te fizer se eu te puser um treino de frequência cardíaca, tu se calhar vais virar para mim e vais dizer, olha, eu não consigo, o coração não sobe. Ou seja, se calhar estou-me aqui a... Não, estás aí bem, mas se calhar as palavras para esse lado, pronto, nós sabemos o que é que eu estou a tentar dizer, mas para esse lado se calhar pode estar a ser difícil. Posso colocar isto de outra forma para tentar ajudar-te? Ora bem, a potência é uma unidade de medição externa ao corpo, ok? Obviamente que está relacionada com a capacidade muscular, mas é externa. Enquanto que a frequência cardíaca é uma unidade de medição interna, muito mais fidedigna para a avaliação do estado, por exemplo, de fadiga do atleta. E eu vou tentar dar aqui um exemplo muito bom, que era o que o Rafael estava a tentar dizer. Vamos imaginar que eu passo um exercício ao atleta, ou o atleta anda a treinar há 2 ou 3 semanas, e naquele dia ele está a fazer a potência pedida, mas a frequência cardíaca não está a subir. Ora bem, o praticante comum vai pensar de uma forma, se a frequência cardíaca está mais baixa, isto é bom, porque nós andamos a treinar para tentar baixar a frequência cardíaca. Errado. Se nós conseguimos manter a potência cardíaca, mas naquele dia, a frequência cardíaca não está a subir, é fadiga. E é muito importante nós estarmos atentos à fadiga. Nunca podemos esquecer que o coração é um músculo. E como um músculo que é, também acumula cansaço, também acumula fadiga. E daí, para mim, é a melhor forma de nós controlarmos
um treino é pela frequência cardíaca, pelo estímulo. É a melhor forma de responder como é que aquele treino correu, qual é o estado de saúde do atleta. Uma coisa que se utiliza muito no treino, por exemplo, é a frequência cardíaca de repouso, que eu recomendo que todos os atletas tirem a frequência cardíaca de repouso. Através desta, nós conseguimos compreender se o atleta dormiu bem, se ele está cansado, se ele está a acumular fadiga. Porque vamos imaginar, o atleta tem uma frequência cardíaca de repouso normal que ronde os 50 batimentos por minuto. Isto tirado de manhã. Em determinada semana, ele está com 55, 60. Ora, se o normal dele é 50 e ele durante 2 ou 3 dias anda nas 60, por exemplo, pode ser significado que ele anda a dormir mal ou que ele anda cansado. E uma coisa vai levar a outra. Um atleta em fadiga dorme mal. Se dorme mal, não descansa. Se não descansa, não treina bem. Se não treina bem, vai entrar em fadiga. Portanto, se eu acho necessário comprar um potenciómetro, eu não. O potenciómetro é, para mim, uma excelente ferramenta de análise. Se eu considero uma excelente ferramenta de prescrição de treino, não. É uma moda. É uma moda. Principalmente nós estando aqui a tratar de um júnior primeiro ano. Eu lembro-me quando o contador se reformou, que veio dizer que os potenciómetros estavam a estragar os atletas, porque as pessoas iam ali muito naquela... não posso passar esta potência, não posso passar esta potência. E deixavam de arriscar, deixavam de dar espetáculo. Mas lá está, era o que estavas a dizer. Um potenciómetro, principalmente nestas idades júnior, acho que é algo que vai ser para o show-off só para olhar para a bicicleta e ver que tem ali uns pedais ou um pedaleiro de potência, porque é assim, júnior primeiro ano, 17 anos, tu não vais saber para que é que serve aquela informação. Se calhar vais fazer um sprint, olha, 900 watts, pronto, mas não fazes ideia para que é que esses 900 watts vão revelar. Portanto, acho que não faz qualquer sentido. E era como nós estávamos a dizer, eu acho que o treino de frequência cardíaca terá sempre muitos mais benefícios, porque é uma medição que o teu corpo faz. És tu que estás a fazer aquela medição, não é nada externo, é o teu próprio corpo que te diz: ora bem, nós estamos cansados agora, precisamos de descanso, estamos bem, podes carregar à vontade. É o teu corpo que diz, portanto acho que é sempre um valor muito mais fidedigno. Fábio Gamer PT. Pedro e Rafael, sugestões para um iniciante como eu no BTT descer rock gardens com alguma técnica sem largar uma pinguinha nos calções? Fábio... Sim, a pinguinha vais largar sempre. Sim. Porque mesmo com muita experiência, a pinguinha está sempre lá. E eu recomendava tu apareceres aos treinos da academia. É muito complexo. Não há vídeo no YouTube que te ajuda a fazer um rock garden. Praticares. Começares com obstáculos mais simples. Exatamente. E ires evoluindo para algo mais complexo, mas não penses que vai deixar de haver receio, vai haver sempre receio. O que vai mudar é o teu à vontade na bicicleta, a forma como controlas, como desces, como te movimentas na bicicleta. Isso é que vai mudar e te vai dar mais conforto a fazer os obstáculos, mas não penses que o medo vai desaparecer, porque tu quando vês essa malta, o Fábio Wibmer, a malta do downhill, eles estão borrados de medo a descer, porque faz parte. Se eles não tivessem medo, não eram humanos, não é? O medo é a coisa mais... Eles não se querem magoar também, ninguém se quer magoar. Portanto, o que te posso aconselhar é começares por fazer coisas mais básicas. Talvez, olha, parado na garagem, há muitas coisas que as pessoas querem logo passar para... Às vezes nem sabem bem encaixar um pé no pedal e desencaixar e querem logo passar para saltos, rock gardens. Há muitos exercícios que se fazem na garagem, parado, que são fundamentais para se conduzir uma bicicleta. Um exemplo que nós ensinamos muito aos miúdos é num quadrado 2x2, se calhar até mais pequeno, nem é preciso tanto, estás parado, só em cima da bicicleta, parado. Pés nos pedais e aguentares o máximo tempo. Um exercício assim é muito, muito importante, porque vai dar sem fluidez, equilíbrio, não é? Exatamente. Vai dar fluidez. Outra coisa muito importante também nos rock gardens, muito, muito importante, é saber ler trajetórias, saber olhar e ver a melhor linha, ver Sim, mas isso a melhor trajetória. Só com o tempo, só ires fazendo Exatamente. as linhas erradas, é que tu vais saber qual é a linha certa. Só ponte em cima da bicicleta e manda, olha, vou-te mandar aqui pela direita e vais perceber, ok, esta linha não, esta linha é uma porcaria. Vamos pela esquerda, só com muito É aqui que eu passo a vida a dizer que um ano no XCO ensina mais do que 10 anos a fazer domingueiros. Porque nós, quando estamos no XCO, nos reconhecimentos, nós fazemos nós e depois vemos todos os outros atletas a fazer.
e aprendemos muito e trocamos, porque no XCO há sempre atletas muito experientes dispostos a ensinar. Eu dou aqui um exemplo. Nós damos muito bem com o Mário, por exemplo, não é? O Mário é uma pessoa que está sempre disposta a ensinar qualquer pessoa. Eu falo do Mário, eu lembro que uma ocasião estávamos, por exemplo, em Leiria, em Marrazes, e aqui o Mister estava com dificuldades em descer, não era a varanda, era o poço. O poço, que era difícil. Na intro, há lá aí uma parte em que eu estou aí às cambalhotas, é aí no poço. É o poço. Nesse ano em que ele estava com dificuldade, o Ricardo Marinheiro estava a treinar na quinta-feira, eu chamei o Ricardo e o Ricardo ficou ali 20 minutos a ensiná-lo. Havia algum grau de proximidade? Não, simplesmente eu vi só, Ricardo, importas de ajudar? E ele parou e esteve 20 minutos a ajudá-lo. Sim, exatamente. É algo que por acaso no ciclismo é muito bom, no ciclismo no XCO, porque passamos para o ciclismo de estrada e já não existe isso. Há muito distanciamento entre os atletas e o público, mas no XCO há muita proximidade. Ainda aqui esta semana eu estive a andar fui treinar com o João Cruz. O João, quem é daqui do Norte sabe perfeitamente quem é o João Cruz. É um atleta júnior extraordinário. É o campeão, para quem não sei, não é aqui do Norte, campeão nacional de júniores. É um atleta extraordinário e ele teve-me a contar uma história com a própria Scott, com o próprio mecânico da Scott. Quem conhece é o Yannick, é uma figura das redes sociais, ele é muito engraçado. E ele teve-me a contar uma situação que ele teve com ele, que ele foi tratado como se ele fosse da equipa. É, porque existe no cross existe muito esta humildade, do somos todos iguais, não interessa se tu chegaste hoje, eu já ando aqui há 10 anos, há muito esta proximidade. Efetivamente, de vez em quando encontras uma besta, mas são raras, são muito raras. Eu diria que 99%... São tão raras e depois acabam por sair. E acabam por sair porque não é ambiente para esse tipo de pessoas. Não. E pronto, como nós estávamos aqui a dizer... Quando nós estamos nas provas, nós fazemos um obstáculo e nós dizemos, ok, eu acho que esta linha é a melhor, mas depois vem alguém mais experiente e nós vimos, ele se calhar aqui fez desta maneira, levantou assim à frente, depois ali fez assim à traseira, pronto, e aprendemos muito. Portanto, o que é que podemos dizer? É treinar, trabalhar muitos obstáculos, ir para o monte, fazer isto desta maneira, experimentares de outra vez que não correu bem assim e arranjar um grupete de amigos. Exatamente. E partilhar essas experiências. Firmino Soares, boa tarde Pedro e Rafael. Antes de tudo, muitos parabéns pelo vosso trabalho e simpatia. Nós é que agradecemos, Firmino, o teu tempo aí desse lado. É sempre um prazer ver os vossos vídeos. Pergunta para o próximo CLC. Rolo de treino livre é uma boa escolha para os treinos caseiros. Obrigado. Firmino, nós respondemos à tua questão. Obrigado por teres colocado, mas sem querer, nós respondemos à tua questão mais atrás. Sim, mas recapitulando o rolo de treino livre, é assim... Sim, fantástico. É muito bom, mas tens de ter uma bicicleta, ou uma bicicleta de estrada ou uns pneus slick para a bicicleta de BTT, porque senão não é insuportável estar a treinar num rolo de treino livre. Mas sim, consegues treinar bem e é uma boa... O Nuno Pereira, boas, na vossa opinião, qual foi a melhor bike de BTT e estrada lançadas em 2020? E melhor produto? Pneu, ceras, qualquer coisa relacionada com o ciclismo que descobriram em 2020. De abraço. Vou-te fazer um desafio. Eu vou dizer qual foi a melhor bicicleta de estrada que eu encontrei em 2020 e tu vais falar da bicicleta de BTT, pode ser? Dizemos os dois, qual foi para ti e qual foi para mim. Okay, para mim é muito fácil, é algo muito fácil de... Ok, diz, quais são as tuas? É assim, para mim a Specialized eu levo as duas. Levo com a estrada a SL7 e no BTT eu levo a Epic. Em 2020... BTT, eu honestamente eu não estou a ver nenhuma. Assim, para mim foi logo... Eu vi esta pergunta e foi logo as duas. Specialized, talvez a Trek com a Monda. Ok, se calhar entra ali um bocadinho para a discussão, mas para mim a Trek, a Madon é a melhor bicicleta alguma vez feita de estrada. A Madon para mim é a bicicleta. É a minha bicicleta. Não sei, é a minha bicicleta. Mas, portanto, acho que a SL7 ganha na de estrada e de BTT, sem dúvida alguma, a Epic. Ora bem, assim, recentemente lançadas, porque as bicicletas que me vêm à cabeça já têm algum tempo, mas eu vou... foi apresentado o ano passado, só saiu este ano, mas eu vou para a nova Merida 96. Eu esteticamente gostei muito da bicicleta. Curiosamente, já havia em 2 vídeos a fazerem reviews e esteticamente fiquei um bocadinho desconsolado, porque...
a bicicleta com as pessoas ao pé delas parece mais feia do que parece no site. Ela no site está muito bonita, muito bonita, mas dos 2 youtubers que eu vi a fazer review em cima da bicicleta, eu achei a bicicleta feia. Portanto, eu gostava de a ver eu ao vivo para tirar as minhas próprias conclusões, mas vou-me pelas imagens que estão no site. Nova Merida 96. Bicicleta de estrada. Eu vou para a Specialized, mas não para a Tarmac. Eu vou para a Ethos. Eu vi a bicicleta ao vivo, voltei a ver e a bicicleta é efetivamente lindíssima. Umas linhas clássicas, muito limpa. É pena o preço. É pena o preço. Eu tenho que vender um rim, vou pôr no mercado negro, no OLX, mas acho que a bicicleta está fantástica. E o melhor produto, ele também aqui... Produtos! Assim, eu acho que os pneus, pelo menos, foi o que mais me surpreendeu. Mas os pneus tu já andas a usá-los desde 2019, ao bateiro. Sim, mas só em 2020 é que comecei assim a dar-lhes mais porrada, não é? Sim, acho que os pneus foi o que mais me surpreendeu. Eu vou deixar o meu voto no Slim da Bontrager, o Ailos, que foi o produto, para mim foi o produto de revelação. Pelo preço, tendo em conta o produto. Para mim foi, sem dúvida, o melhor. Caríssimos. Não, acho que ainda havia mais um. Não? É tudo? Não havia mais um, havia que pergunta sobre o... Rafael, tens aí um que eu não tirei. Sim, é o Tiago Pinto, que diz: boa noite, Pedro e Rafael. Opinião sobre o espigão telescópico, vantagens e desvantagens. E já agora um espigão telescópico de preço-qualidade top. Obrigado pelo canal, muito top. Obrigado, Tiago. Um grande abraço para ti. Ora bem, espigão telescópico, sim, vantagens. Eu acho que é um grande sim. Eu acho que só traz vantagens. Eu acho que é um grande sim. Embora não tenhamos nas nossas bicicletas, mas eu acho que é um grande Será sim. algo a meter na próxima bicicleta? Sim, a próxima bicicleta, sem dúvida. Sim. Que as próximas bicicletas já serão suspensão total e com espigão telescópico. E se não vier de origem, eu vou vender um pulmão para meter. Não, porque eu acho que é assim. Depois o Tiago pergunta aqui qualidade, preço. Eu por acaso não estou muito dentro do mercado de espigões telescópicos. Temos um grande sim para te dizer sim, mete um espigão telescópico nisso, mas em relação ao preço vais ser tu a fazer o trabalho de casa. Que é assim, o espigão telescópico dá-te... Tu abaixas o sling. O que se costuma fazer muito no cross, quando se vê ali no cross e no downhill e pronto, tudo em que tem obstáculos, é que se vê o pessoal muito corpo para trás, muito baixinho, certo? Certo. Só que no cross o que é que acontece? Tu pões-te para trás e depois tens que estar com aquela coisa de levantar outra vez porque tens o sling à frente. Porque tens o sling à frente, ou seja, dificulta muito essa passagem. E para quem está a aprender, é muito complicado fazer esse movimento. Ou seja, para nós, que já estamos nisto há mais tempo, temos um nível de técnica mais apurado, o sling telescópico só vai facilitar. Nós vamos conseguir ter mais à vontade com a bicicleta, ou seja, só vai facilitar a condução da bicicleta. Mas para quem está a aprender, eu acho que faz toda a diferença. E eu acho que já vi isso, lembro perfeitamente quando foi o passeio lá do Make BTT Great Again. Sim. Que eu vi pessoas, domingueiros, não é? Não querendo insultar ninguém, mas domingueiros que se calhar de outra forma não faziam certos obstáculos, mas que como têm ali deixaram de ter ali aquele entrave, digamos assim, torna o movimento da bicicleta muito mais fluido e traz outra bicicleta. Mesmo para pessoas... domingueiros são pessoas que utilizam a bicicleta ao domingo. Sabes que os domingueiros é o pessoal que paga as faturas, que paga as rendas da loja. É o que temos dito. Já vi muitas pessoas, muitos mecânicos a gozarem domingueiros, mas esquecem que são os domingueiros que chegam ali e compram bicicletas de 10 mil euros. E que lhes pagam, são os domingueiros, e eu vou fazer um vídeo sobre isto um dia destes, são os domingueiros que pagam os ordenados de mecânicos ignorantes que gozam com eles. Pois, muita gente esquece desse pormenor, que são os domingueiros. Ou os sabadeiros, nós dizemos domingueiros porque é mais giro. É mais giro e é um nome que se atribuiu. Aqui no Norte é assim, não sei se para o Sul também é assim. Eu acho que é universal. Mas pronto, aquele pessoal que anda só de vez em quando é os que entram na loja e compram bicicletas de 10, 12 e 15 mil euros. São os meus... O atleta profissional não gasta dinheiro em lojas. Não, ou sabem fazer... Ou sabem fazer, porque são atletas profissionais, estão há muito tempo nisto, sabem perfeitamente a fazer as coisas. Ou então têm
Ou então têm o patrocínio das lojas que não lhes cobra nada. Ou seja, os atletas profissionais não dão nada que não seja despesas para as lojas. É verdade, é verdade. Seja isto, seja na estrada, no BTT ou no downhill. Isto é em todo lado. São os domingueiros que chegam às lojas e dizem: eu quero uma bicicleta com isto, isto, isto e isto. E chega à fatura e paga. E depois o dono fica, e o mecânico é todo feliz porque vendeu uma bicicleta toda XPTO. Portanto, acho que desprezar assim os domingueiros não será o mais correto, porque o mundo do ciclismo, as lojas principalmente de ciclismo, eu vejo isto como as barbearias. Nós vamos a uma, depois não mudamos. É muito assim, é. Certo? Eu recordo-te que aqui atrás fiz uma pequena sondagem, que até deu vídeo, e a questão estava, a preferência pelas lojas era no atendimento. Exatamente. Tu queres ir a uma loja onde te sintas bem, onde chegues e sentes que as pessoas te recebem bem, cuidem de ti e pronto, e cuidem de ti. Se uma pessoa não se sente bem, vai embora, vai para outra. Exatamente. Certo? Ou seja, acho que se tu és mecânico e tens assim uma ideia mais errada dos domingueiros ou dono de uma loja, pá, se calhar não é o mais correto. Mas isto sou eu a dizer, não percebo nada disto. Nada, não percebes nada mesmo. Gente, hoje esticamos-nos. Foi mais longo, temos-nos esticado aqui. Exatamente. E tu foste um brabo que ficaste aí até ao final, ou viste isto em 2 ou 3 vezes, mas ficaste por aí. Digam aí em baixo se gostam assim de... Temos que começar a arranjar uns prémios para distribuir ao pessoal, uns brindes para distribuir ao pessoal que vê o CLC. Vou falar com o pessoal das lojas, se eles querem oferecer uns brindes. Vamos ver o que é que... É isso, fica aí a ideia. Se tens uma loja e estás por aí e queres oferecer uns brindes, damos publicidade aqui na loja. Oferece um brinde aqui ao pessoal que vê o CLC e ganham todos. Uma mão lava a outra e as duas lavam a cara, como se costuma dizer. Exatamente. Já agora, diz aí nos comentários se gostas destes episódios assim mais longos ou se preferes algo mais curto e direto. Nós por acaso esticámos-nos aqui a falar porque tu falas uma coisa puxa a outra e... Nem pareces meu filho. Gente, obrigado por estarem aí uma vez mais. Foi o CLC desta terça-feira. Voltamos de hoje a uma semana e por hoje nós fomos. Fica bem.